Meus amados irmãos, ovelhas a quem o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue para si mesmo, eu vos saúdo com a graça e com a paz da parte dele. Amém. Amados, abrimos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo de número 37. A partir do verso de número 2. Gênesis 37, a partir do verso de número 2. Eu farei a leitura a partir do verso 2 até o verso de número 24, e essa será a porção que iremos pregar nesta manhã. Gênesis 37, versos 2 a 24. Peço que todos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhes fez uma túnica atalar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os ossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentando o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador.
Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos, o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que eu trazia, e tomando, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Amém. Oremos, irmãos, pedindo graça do Senhor mais uma vez. Bondoso Pai, nosso Deus e Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós, nesta hora, pedimos graça, que assim, ó Deus, como nos céus teu nome é bendito, assim também em nossos corações agora, muito mais agora do que em qualquer outro momento do culto, ó Deus, onde o Senhor fala, assim também te bendigamos, ó Deus, em nossos corações, recebendo a tua palavra, vinda de ti, é boa, é perfeita, é bondosa, é graciosa, é santa. Ó Senhor, purifica-nos pela lavagem de água, pela palavra, assim rogamos, para que naquele dia sejamos apresentados ao teu próprio Filho, como noiva, sem mácula, sem ruga alguma, sem ruga nos pensamentos, sem ruga nos corações, sem ruga nas línguas, sem ruga nos olhares. Ó Senhor, grande é a obra da santificação, mas damos graças porque o Senhor entrou conosco em aliança e prometeu nos dar um coração de carne que guarde os teus mandamentos. Assim, clamamos graça, Pai, fala conosco, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, e salva aqueles que estão aqui sem Jesus Cristo, sem a esperança da glória. Assim oramos em nome dele. Amém. Certamente, a grande maioria aqui, se não todos, conhecem a história de José, até mesmo descrentes conhecem o José do Egito, não é verdade? Muitos, inclusive, usam os seus planos ali, guardando cereal no Egito, para depois dos 7 anos de fome. Muitos usam esses planos que José ali colocou em prática para prosperar financeiramente, inclusive, sem nem mesmo crerem no Deus que José cria. Essa história é muito conhecida, é bem verdade. Mas uma grande pergunta é, será se conhecemos aqui, no início dela, quem tinha culpa para que José, então, chegasse no Egito? Eu acredito que poucos aqui percebam quem ou de quais pessoas eram a culpa para que todo o imbróglio se desenrolasse até que José chegasse lá no Egito. Por isso, meus irmãos, nós iremos ver aqui o início dessa história. Nós estamos vendo como aqui há um delimitador de tempo. Em alguns momentos, no livro de Gênesis, nós vemos que existe uma expressão se repetindo: esta é a descendência de fulano, esta é a história de ciclano. São delimitadores que o Espírito Santo coloca em Gênesis para que saibamos que a página está sendo virada, por assim dizer. E é isso que está acontecendo aqui agora. No verso 2, estamos vendo que agora vai começar a ser descrita a história de Jacó. É curioso isso, porque o texto vai falar mais de José
do que de Jacó, isso já nos mostra como era a mente de Jacó acerca de José. Iremos ver isso logo mais. O texto nos mostra aqui 4 partes, poderemos assim dividir, e depois continuaremos o final dela, na verdade 3 partes. A primeira delas, uma introdução, como tudo, é como se o Espírito Santo nos mostrasse o background, como se ele nos mostrasse o pano de fundo para que todo problema viesse a acontecer. E é isso que vemos aqui nos versos 2 e 4. A introdução. O segundo, os sonhos de José, nos versos 5 a 11. E terceiro, os irmãos jogam José na cisterna. Esses são os 3 pontos. Em primeiro lugar, uma introdução. Em segundo, os sonhos de José. E em terceiro, os irmãos jogam José na cisterna. Veja, volte seus olhos para o verso 2. Aqui vemos a introdução desta grande trama de sofrimento, é verdade, mas também cheia de esperança. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Veja, aqui nós vemos uma introdução de tudo o que acontece. O texto nos mostra algo interessante, como eu disse. Começa dizendo a história de Jacó, mas começa a falar de José. Isso nos mostra 2 informações importantes aqui. A primeira delas, como é que Jacó via José. Em meio aos seus filhos, Jacó enxergava José. Era o maior aos olhos dele. E isso estava tão entranhado em seu coração que o narrador, pelo Espírito Santo, é irônico aqui, mostrando que a história de Jacó, ela em grande parte se centraliza em José. Essa história de Jacó, tendo José 17 anos, ele passa a falar de José. Então o coração de Jacó via muito mais José do que os seus outros filhos. Mas é interessante olhar outra questão aqui. Veja como, de fato, através de José, é que Deus irá providenciar a preservação da descendência para que aquela promessa, lá em Gênesis 3, acerca do descendente, ela fosse cumprida. Grande parte sabe a história. Chegará um momento de fome, em que se não fosse a providência, colocando José no Egito, preservando da morte o povo dele, não haveria o descendente. Então, de fato, essa história de Jacó, ela está em José por causa do coração de Jacó, que colocava José no centro de todos os outros irmãos, mas também pela grande obra da providência que Deus opera através de José, na história de Jacó. Mas veja como é que José agia. Diz o texto que ele apacentava os rebanhos. De fato, o povo de Deus ali, aquele clã, aquele número de pessoas ali, filhos de Jacó, eles eram agrários e também tinham rebanhos. Então, eles apacentavam e José estava com ele, era o menor de todos, era o mais novo. E diz o texto, no final do verso 2, que ele trazia más notícias acerca de seus irmãos. O que quer dizer de fato isso? Será que os irmãos de José aprontavam coisas pesadas e então José, preocupado com a imagem da família, ou preocupado com a santificação da família, com o mandamento da casa, então trazia essas coisas ao seu pai, para que o seu pai tratasse os pecados de seus irmãos? Será se era isso? Meus irmãos, é triste, mas o evidente é que não. José escolhia as notícias que ele trazia ao seu pai. Ele selecionava. Alguém já disse que
todo historiador é um traidor, né? É um ditado que se tem quando se fala da história. Guardadas as devidas proporções, isso se encaixa em muitos casos. Porque a grande parte das vezes, quando alguém conta uma história, essa história está viciada pelo seu pecado. E é isso que acontece com José. Ele escolhe as informações para envenenar o coração de seu pai contra os seus irmãos. José deveria ter se calado e confiado no Deus que julga todas as coisas. Ora, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ou então que fosse aos seus irmãos e arguísse eles, já que estava tão preocupado com o procedimento dos seus irmãos. Mas José não faz nenhuma coisa nem outra. Ele leva as más notícias ao seu pai. E quando José faz isso, ele age como alguém injusto e alguém perverso. E é por isso que lemos Provérbios 10, eu peço que você abra a sua Bíblia lá. De fato, como disse o presbítero Barreto, é um texto que fala muito do comportamento, da lida com a língua. De um lado, Provérbios, esse texto coloca o justo lidando de forma sábia com a língua, de forma medicinal até com a língua. Mas, por outro lado, o perverso lidando de forma maligna. José agiu como o perverso. Veja, no verso 18, Provérbios 10, o que retém o ódio é de lábios falsos. E era isso que José fazia. E seus irmãos também contra ele depois vão fazer. Veja, no verso 19, no muito falar não falta transgressão, e era isso que José fazia. Ele dava a falar com seu pai das coisas todas que aconteciam. Veja o verso 20, prata escolhida é a língua do justo. Ou seja, algo que se admira, algo que se louva e que se engrandece a Deus na forma de lidar com a língua, encobrindo os erros e louvando as virtudes. José não faz isso. José age como um insensato. José age como um perverso. E então a sua língua, ela não é como a boca do justo, no verso 31 diz que produz sabedoria, mas a sua língua, ela é a língua da perversidade. E diz o texto, aqui em Provérbios 10, no 31, será desarraigada. José levava más notícias, más informações a seu pai. Ele agia como um perverso, maquinando, colocando seu pai contra os seus irmãos. Meus irmãos, sim, é possível, é bem possível que José trouxesse informações até certo ponto verdadeiras. Isso piora ainda mais a situação dele. Porque se olhamos para o histórico dos seus irmãos, nós vemos, por exemplo, ali Simeão e Levi matando os siquemitas. Eles aprontavam naquela terra e eles apacentavam o rebanho exatamente naquela região. Nós vamos ver quando Jacó vai enviá-lo até Siquém. Então é bem provável que, de fato, os irmãos de José aprontavam algumas coisas maldosas. Porém, José envenenava o coração do seu pai contra os seus irmãos. Ele não queria resolver o problema. Ele queria que a sua imagem crescesse aos olhos de seu pai, em detrimento da imagem dos seus irmãos. E esse é o problema. Nós vemos aqui então José trazendo mais informações. O pior e o que mais traz impressão para nós é Jacó. Como Jacó reage diante de tudo isso? Diz o verso 3, ora Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas.
Jacó amava mais a José. E o que é impressionante não era apenas porque ela era filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Veja, o verso 2 está dizendo que é porque ele era filho da sua velhice. Quando os pais vão ficando mais velhos, eles tendem a ficar mais lenientes com relação aos pecados dos seus filhos. Eles tendem a se vislumbrar mais com o crescimento dos seus filhos. Era isso que acontecia no coração de Jacó. E tanto o amava que lhe deu uma túnica atalá de mangas compridas. O que Jacó faz com relação ao pecado de José? Jacó não investiga. Jacó não chama os irmãos de José para saber o que está acontecendo. Ele apenas dava ouvidos às notícias que José trazia e armazenando elas em seus corações. Muito mais do que isso, ele dá uma túnica atalá ao seu filho José. E o que era essa túnica atalá? Era uma roupa de mangas compridas, coloridas. Naqueles dias, meus irmãos, os filhos que iriam governar recebiam dos seus pais uma roupa bem colorida, de mangas compridas, exatamente como a roupa que José recebeu de Jacó. Veja, o fato de Jacó dar esta roupa a José não é apenas porque ele amava mais a Jacó, mas também é porque ele alimentava em seu coração, aliás, a José, mas é porque ele alimentava em seu coração que José era aquele quem iria ser o descendente. Essa história já aconteceu antes, na verdade. Era isso que Jacó alimentava em seu coração, e isso trazia ódio ao coração dos seus filhos. Ora, quantos anos tinha José? Diz o texto no verso 2. 17. Dentre os mais velhos e mais experientes, Jacó escolheu exatamente o mais novo para governar. Isso suscitou ódio, indignação no coração dos irmãos de José. Mas parece que não apenas nós podemos olhar para o coração de Jacó aqui nesse texto. Nós também podemos olhar para o coração de Deus. Deus está revelando aqui algo. Parece que Deus está usando de ironia para com Jacó. Porque a túnica atalá era exatamente a roupa que Tamar vestia quando Aminon, seu irmão, a violou e a abusou. Você lembra de alguém que foi violada? Passamos pelo texto de Diná, quando Jacó a esqueceu, porque ela era filha de Lia. Ele amava mais a Raquel e se preocupava mais com os filhos de Raquel. Então parece que Deus está sendo irônico com Jacó aqui. Parece que Deus está dizendo: Jacó, você deixou Diná, ela ser raptada, pois então José, esse filho quem você está dando esta roupa, ele será raptado também. Não só o coração de Jacó está sendo revelado, mas o do Senhor também. Os seus planos estão sendo revelados. Mas é irônico, irmãos, como Deus está já profetizando, não acerca de José, mas acerca de Judá. Vocês lembram que o ensino desse livro é acerca do descendente de Judá, que salva o seu povo e a criação do pecado?
Nós vimos isso no primeiro sermão deste livro. E é exatamente acerca de Judá que Jacó profetiza acerca do governo. Lá em Gênesis 49, 10, está escrito assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O coração de Jacó preferia José, mas o Senhor já havia determinado os seus planos. Quem haveria de reinar? Não era José, era o descendente de Judá. Mas veja que então, ao receber agora essa roupa de José, revelando o seu desejo de que José era aquele que governaria, os seus irmãos começam a odiá-lo ainda mais. Diz o verso de número 4: vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Eles não podiam olhar para José sem ter aquela face pálida, amistosa, de guerra, como que travando, escondendo os dentes que estão rangendo. Eles não podiam falar em paz com José mais. Não podiam olhar mais pacificamente para José. E então, meus irmãos, acontece algo inusitado. Depois dessa introdução, nós passamos agora ao segundo ponto, ao sonho de José. E o meu e o seu coração deveremos perguntar: Senhor, por que o Senhor faz isso? Porque Deus está vendo a situação. Deus está vendo o ódio no coração dos irmãos de José. E diz o verso 5 que José teve um sonho. Ora, esse sonho foi dado pelo próprio Deus. Por quê? Deus, em sua providência, traz algo que vai ainda mais inflamar a situação. Como que jogando gasolina na fogueira. É isso que está acontecendo? Não, certamente esse texto não é um texto que nos leva à aplicação de pensar aquilo que ouvimos muitas vezes hoje. Certamente você já ouviu alguém dizer: não conte os seus sonhos. Se você sonhar alguma coisa, Deus está falando com você, não conte a ninguém, porque isso então não acontecerá. Não, de forma alguma, não é isso. Não é por contar os seus sonhos que José vai para a cisterna. Era um sonho dado por Deus, era uma profecia de fato. Mas Deus, de fato, governa aqui, levando José exatamente para um local que iremos ver, que não traz apenas sofrimento. Veja, o texto diz que José sonha, e esse sonho, meus irmãos, é muito específico. Ele diz: atávamos feixes no campo, e esses feixes são exatamente os feixes de trigo que, semelhantes àqueles que José ajuntou durante 7 anos no Egito. Deus já está aqui profetizando de forma muito específica o que aconteceria. De fato, foi por causa do trigo que José ajuntou 7 anos, que de fato os seus irmãos vão para lá comprar alimento e se dobram diante dele, como está revelado em Gênesis 42, verso 6, ainda chegaremos lá. Então, de fato, Deus está dando uma profecia a José, foi um sonho de profecia realmente dada a José. E seus irmãos então respondem a tudo isso. Eles dizem: reinarás com efeito sobre nós. É como se dissesse: de fato, você vai reinar sobre nós, de fato você vai dominar sobre nós. E isso trazia ainda mais ódio, diz o verso 8, no coração dos irmãos de José.
A resposta para essas perguntas se encontra nos lábios dos irmãos de José. Lá em Gênesis 45, no verso 26. Quando os irmãos vêm do Egito e se encontram com Jacó. E no verso 26 eles dizem, diz o verso 26, eles disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Como Deus dirige todas as coisas aqui. Apesar do pecado de José, Deus está revelando o seu plano. Apesar da sua boca maliciosa, da sua língua maliciosa, Deus está agindo em concorrência. Aqui nós encontramos aquilo que é chamado na teologia de concorrência da providência. Enquanto os irmãos de José agem, aliás, enquanto José está agindo de forma pecaminosa, usando o sonho que Deus deu, Deus está traçando o plano de salvação para o seu povo. O pecado de José é o pecado de José. O plano de Deus é o plano de Deus. E todas as outras coisas estão determinadas. Veja, irmãos, é estranho porque, inclusive, isso vai contra a ordem de todas as coisas. O próximo sonho, José relata no verso 9, teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E ele conta isso a Jacó, e Jacó agora repreende ele. Que sonho é este? Sim, porque era estranho, era contra a ordem que o mais novo tomasse esse lugar. Até Jacó estranha isso. Nós não entendemos bem essas palavras de José, porque ele diz o sol e a lua, e depois Jacó diz, viremos eu e tua mãe, mas Raquel já era morta. Porque se eram 11 estrelas, eram 11 contando com Benjamim, que nasceu e logo após Raquel morreu. Não entendemos bem essas palavras, mas aqui nós tratamos de uma profecia. E sim, quando viesse aquele que é o verdadeiro descendente, como Paulo diz que toda língua irá confessar e todo joelho irá se dobrar, nós sabemos que não somente Jacó, Raquel, os 11 irmãos de José, mas inclusive José e todo o homem estarão ajoelhados perante o descendente. Esse texto, irmãos, é cheio de profecias e cheio de anúncio do Senhor Jesus. Sim, é cheio de anúncios de Cristo, porque quando diz o texto aqui que Jacó repreende, por outro lado, diz no verso de número 11, considerava ele consigo mesmo. E era exatamente aquilo que Maria fazia, quando inclusive ela encontrou Jesus ali entre os doutores da lei. E disse, meu filho, nós te procurávamos. E Jesus responde a ela, e aquela resposta faz com que ela fique pensando acerca de quem é esse filho dela. Considerando no seu coração. Era assim que Maria fazia. E assim está está Jacó. José aqui é uma figura de Cristo, certamente. José conta os sonhos, conta o segundo sonho, e isso traz ainda mais ódio e ciúme, diz no verso 11 que eles tinham ciúmes. E então passamos, irmãos, ao terceiro e último ponto, quando José será lançado na cisterna. Veja, diz o verso 13 que Jacó chama José, e ele diz, eis-me aqui. E no verso 14, então, ele diz, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. É estranho isso. Isso tudo é muito estranho.
Meus irmãos, é impressionante como Deus revela ainda os pecados dos seus servos, mesmo tendo sido Jacó aquele que venceu o anjo no vale do Jaboque. É estranho olhar para Jacó fazendo isso. Ora, será se Jacó não percebia o ódio nos olhos dos irmãos de José? Havia 2 anos que Simeão e Levi, os outros irmãos, haviam matado os siquemitas. E onde é que esses irmãos estão? Jacó diz: eles estão em Siquém, onde aconteceu aquela matança. E Jacó manda José exatamente para lá. Jacó está sendo muito imprudente. Ele está entregando os irmãos de José ao assassinato e entregando José à morte. Que pai é Jacó? Mas a grande pergunta deve ser também: que pai somos eu e você, ao tratar os pecados dos nossos filhos? É estranho isso. Um homem experimentado agir dessa forma, mas é exatamente assim que Jacó está fazendo. Ele está entregando José à morte e entregando os irmãos de José ao ódio que eles tinham no coração. Era a oportunidade perfeita. Eles estavam isolados. E ia José para a morte, para ser abatido. E diz o verso de número 15 que um homem encontra José e ele anda errante. Esse homem, ele é muito misterioso. O texto não nos diz quem era, de onde vem, para onde vai. Então nós não podemos saber de fato quem ele era. Mas o texto nos mostra, é como se o Senhor estivesse dirigindo o nosso coração a dizer: pronto, José, agora você irá escapar, porque você não encontrou seus irmãos. Agora você está livre do mandato de seu pai, porque você não encontrou seus irmãos em Siquém. De fato, os irmãos dele não estavam em Siquém, já tinham saído dali. Então parece que o texto está nos levando a torcer para que José seja livrado das mãos de seus irmãos. Mas um homem encontra José e direciona ele para os seus irmãos. Por que esse homem aparece? Por que não livra José das mãos de seus irmãos? Parece que enquanto José estava indo para a liberdade, esse homem coloca ele de novo nos trilhos da morte. E meus irmãos, seja lá quem for esse homem, certamente, quando José está sendo enviado para a cisterna, e depois para ser vendido pelo Egito, é exatamente aí que está a salvação. Quando José está sendo enviado às mãos de seus irmãos para a morte, é exatamente aí que está a vida. E não podemos deixar então de ver aqui a figura do nosso Salvador. É exatamente na morte de Cristo que está a nossa vida e a vida de todo o povo de Deus. Ele tinha que morrer, ele tinha que ser entregue nas mãos dos judeus, ele tinha que ser entregue à cruz, para que nós vivêssemos. É para lá que José tem que ir. Ainda que Jacó confiasse tanto na promessa, por outro lado, ele não está temendo ao Senhor. Ele está tentando a Deus, entregando o seu filho à mão dos seus irmãos. Perceba que então José vem de lá e eles encontram. Eles veem José, sim, como não ver, com aquela roupa colorida, vindo de longe. Eles veem José e então maquinam. E é isso que está no coração deles, aqueles que eram da família da aliança. Eles dizem: vamos matá-lo, matemo-lo,
E então digamos ao nosso pai que uma fera o pegou e matou. Talvez você fique pensando, como esses irmãos que são da família da aliança podem pensar essas coisas? Mas, irmãos, não é exatamente esse o pensamento que corre por entre as membranas do nosso coração quando odiamos os nossos irmãos? Ou está errada a Escritura quando diz que o ódio é assassinato? Não olhe para os irmãos de José apenas, esse texto quer revelar o meu e o seu coração. Eles maquinam e lançam José na cisterna. Rúben queria livrá-lo, queria salvá-lo, para devolver ao pai. Rúben some, não sabemos para onde ele vai. E então os irmãos de José lançam ele na cisterna, sem água, sem esperança. E assim acaba o nosso texto de hoje. Em primeiro lugar, nós vimos a introdução. Em segundo lugar, nós vimos o sonho de José. Em terceiro lugar, nós vimos que José é lançado na cisterna. Mas eu quero deixar aqui duas aplicações e encerrar este sermão. Primeiro, crianças. Crianças. Prestem bem atenção. Não imitem José. Frequentemente, as crianças levam mais notícias aos pais. Ou sobre os seus irmãos em casa, dizendo, ele fez isso, ela fez aquilo. Mas elas só contam uma versão, a versão delas, e ocultem aquilo que de errado fizeram. Ou então vão aos pais dos seus amigos e dizem, ele fez isso, ou ele fez aquilo. Exatamente como José. Crianças não imitem José, porque Deus está vendo seus corações, assim como o coração de José está sendo aberto nesse texto, e todos nós estamos vendo o que está acontecendo no seu coração, assim Deus está vendo. Não difamem os seus irmãos. Isso não vem de Cristo, o nosso Senhor. Adultos, nós somos crianças crescidas e fazemos iguais aos nossos filhos. Na verdade, eles fazem iguais a nós, eles nos imitam. Ah, irmãos, como frequentemente notícias correm no meio da igreja acerca de irmãos. Às vezes até mesmo com uma roupa de piedade, é só para que você ore, meu irmão, por essa pessoa. Trazendo mais informações, difamando o nosso irmão. Não se importando em de fato tratar o problema, porque se José quisesse que seus irmãos saíssem do caminho que estavam, ele então teria arguído seus irmãos. E se nós estivéssemos imbuídos de uma genuína disposição de que os nossos irmãos saiam dos seus pecados, nós iríamos até eles e não falaríamos dele pelos corredores. Mas eis algo tão difícil, irmãos. Parece que a cada vez que falamos, é como se mordêssemos um doce. E vocês sabem que o açúcar vicia, não é verdade? Ah, como o Senhor tem grande obra de santificação em nossos corações acerca desse pecado. Mas há como nós também temos que colocar a mão na massa para limpar os nossos corações desse pecado. Nós lemos Provérbios 10. E Provérbios está cheio de textos falando da língua. Provérbios de número 11,
capítulo 11, verso 13, também está escrito assim: 11, verso 13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Ah, se não vamos resolver o problema do nosso irmão, não precisamos dizer para os outros o que aconteceu? Como precisamos, como a Escritura está chamando a mim e a você hoje, a sermos fiéis de espírito, encobrindo os pecados dos nossos irmãos, e não é exatamente o que Deus faz conosco? Quando Sara diz, lá naquele texto em Gênesis, ela chama seu esposo de Senhor, e ela está dizendo, duvidando de Deus, que Deus irá fazê-la engravidá-la. A Escritura, em 1 de Pedro, esconde a sua incredulidade, e somente exalta a virtude de Sara, de que ela honrava o seu esposo. Ah, meus irmãos, o Senhor encobre os nossos pecados. O amor encobre multidão de pecados. Examine o seu coração. Talvez até uma piadinha que soltamos, mas com um caldo de felinidade. Um caldo que fere, falando do outro. Examine o seu coração. Examinemos o nosso coração. E se temos feito isso, irmãos, o Senhor está nos chamando ao arrependimento. A não ser como José está fazendo aqui. O Senhor irá tratar o coração de José. Ah, como irá tratar o coração de José. Não é à toa que José está sendo lançado na cisterna, sem um pingo de água. É porque a sua língua foi maligna. Também por isso. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é: não devemos fugir de situações da vida em que o Senhor usará para continuar a nos salvar dos nossos pecados. Às vezes, irmãos, nós queremos fugir quando vemos que tomamos caminho de obediência ao Senhor, mas isso irá trazer males para nós. Por vezes nós damos passos atrás. Não queremos. Procuramos várias pessoas para ouvir aquilo que nós queremos ouvir e afagar a nossa consciência. Não fuja dos caminhos de salvação de Deus, mesmo que isso incorra em sofrimento. É isso que acontece com José. Graças a Deus ele foi lançado naquela cisterna. E o Senhor irá salvar a sua descendência. Ele não fugiu. E é isso que temos que fazer. Mas em terceiro e último lugar, talvez você esteja aqui e não creia no Senhor Jesus Cristo. E deixa eu lhe dizer, ainda que você veja malfalatórios na igreja, eu quero lhe dizer que Deus lhe vê muito pior do que os crentes que falam mal uns dos outros. Porque você não tem a Cristo. Os que falam mal estão sendo santificados e serão. Eles se entristecerão por causa dos seus pecados. Mas você precisa ser santificado por completo. Você precisa ser salvo, nascer de novo. Ainda que você diga, não falo mal de ninguém, Deus está vendo o seu coração dedicado a viver para si mesmo, sem confiar no descendente. Ele está te chamando ao arrependimento. Esta é a hora da graça. E que você ouça esse chamado. Muitas pessoas dizem, eu não vou para a igreja, porque lá só tem pecador.
porque lá tem muito pecado, tem muito problema. Não vou. Isso é só uma desculpa para viver os próprios pecados. Cada um dará conta de seu pecado. Com certeza, cada um de nós. Mas aqueles que não vêm para a igreja porque dizem tem pecado, se não se entregarem a Cristo, serão entregues à perdição eterna. Hoje é o dia da graça. E que o Senhor abençoe a você que não tem a Cristo como salvação. E a nós que somos povo da aliança. Que Ele nos santifique e limpe as nossas línguas. Nos ajudando a levá-las perante o Senhor. Mordê-las diante do Senhor. E dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque não é esse o exemplo que o Senhor dá para mim. Não é isso que o Senhor faz comigo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, te bendizemos, Senhor, porque a Tua palavra confronta-nos. Te bendizemos porque o Senhor não nos deixa confortáveis em nosso pecado. Mas também te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos conduz. Volta os nossos olhos para aquele que morreu em nosso lugar, não apenas tendo sede na cruz, sem água, como José estava sem água na cisterna, mas todas as tuas lanças traspassaram ele, por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades, por causa da nossa difamação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele já sabia das nossas difamações, ele já sabia do ódio em nossos olhos e do ódio em nossas línguas. Ele já sabia que iríamos até mesmo ficar em condição, às vezes, de nem conseguir olhar para irmãos em paz. Mas ainda assim ele morreu por nós. Ele se entregou. E faria de novo se fosse necessário. Não é, porque ele é o Cordeiro de Deus, que morreu de uma vez por todas. Ó Senhor, bendito amor está em Jesus Cristo para conosco. Por isso nos constranja à santidade. Nós te pedimos. Santifica-nos e também salve aqueles que estão sem Jesus Cristo aqui, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.